Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Messias, sou um dos colaboradores do Econature, sou biólogo e hoje a gente vai começar uma nova série aqui falando sobre mamíferos. Esse grupo que é tão interessante e que é chamado por alguns de fofofauna. Nessa série vamos ter 4 episódios onde eu vou falar de diferentes aspectos. Primeiro começar com a biologia e ecologia, depois falar de diversidade e adaptações dentro desse grupo, falar um pouco de ameaças e terminar com curiosidades. Se você não conhece o canal, aqui a gente tem diferentes conteúdos de diferentes assuntos aí relacionados ao meio ambiente. Tem bastante coisa legal. Inclusive tem uma série sobre biomas aqui que para quem veio ver sobre mamíferos com certeza vai ter muito interesse. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre ecologia e biologia desses animais. Os mamíferos, eles estão muito relacionados a nós humanos, por diferentes aspectos, inclusive nós somos mamíferos. Algumas atividades com os mamíferos nos chamam a atenção, como por exemplo, eles são utilizados como animais domésticos, eles são utilizados para obter alguma finalidade comercial, como o corte de carne, assim como também são utilizados em treinamentos cirúrgicos, para obter certas substâncias de interesse farmacológico, inclusive eles podem ser pragas também, pragas seja agrícola ou urbana. Quando a gente fala de classificação, esses animais são classificados como vertebrados, ou seja, eles possuem uma coluna vertebral, um sistema de sustentação do corpo. Além disso, outras características são a presença de glândula mamária, a presença de pelos, a capacidade de regular a temperatura do corpo e a presença de um sistema circulatório completo com 4 câmaras. Falando um pouquinho mais sobre a glândula mamária, ela é a característica que inclusive dá nome a esse grupo. Ela tem uma estrutura muito complexa e ela produz o leite que é oferecido aos recém-nascidos. O leite, além de ser um alimento para o animal, ele pode ser uma substância que passa algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, anticorpos. Os pelos que eu citei anteriormente, eles são utilizados na termorregulação, ou seja, na regulação da temperatura corporal, sendo fundamentais também na camuflagem, ou seja, eles, dependendo das suas cores ou coisas do tipo, eles podem ajudar o animal a se esconder no ambiente. Esses animais possuem a capacidade de ocupar diferentes ambientes, seja urbano, florestal, aquático ou outros. Para isso, eles possuem algumas adaptações, como, por exemplo, os braços dos morcegos que foram adaptados a voar, ou os braços de cetáceos que foram adaptados a nadar. Outro fato importante é que, apesar da sua ampla distribuição, ou seja, eles estão em todos os continentes, nenhum mamífero está em todo o continente. Ou seja, nenhuma espécie tem ampla distribuição da gente encontrar ela em todos os continentes. Isso é uma diferença bem grande que a gente tem que fazer. Como consequência dessa ampla distribuição, eles também têm uma grande diferença quanto à alimentação. Alguns deles se alimentam de carne, outros de folhas, de insetos ou outros materiais de diferentes tipos. Considerando um sistema de classificação básico desses animais, a gente pode fazer isso por peso. A gente tem o que se chama de pequenos mamíferos, são animais com até 1 kg de peso. Além disso, a gente tem os médios e grandes mamíferos, que são animais com peso superior a 1 kg. Chama atenção que dentro dos pequenos mamíferos existe a maior diversidade, ou seja, o maior número de espécies. E aí a gente vai ter representantes, como por exemplo, marsupiais como monodelphs, roedores como Necromis lasiurus, ou ainda morcegos como o Artibeus lituratus. O outro fato relevante é que diferentes pesos acabam gerando diferentes funções para esses animais. Os pequenos mamíferos ocupam a base da cadeia ou da teia trófica. O que quer dizer isso? Eles servem como alimento para outros animais. Somado a isso, eles também têm a função de dispersar sementes e também a função de dispersar zoonoses, infelizmente, como é o caso da leptospirose com roedores ou a raiva com outros tipos de animais como morcegos. Os médios e grandes mamíferos podem ocupar tanto a porção
mediana quanto ao topo da cadeia ou da teia trófica. Isso quer dizer o quê? Que eles têm a capacidade de regular outras populações, garantindo a estabilidade do ecossistema. Eles também fazem outras funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a dispersão de sementes. Um caso clássico são as antas, que são classificadas como jardineiras, grandes jardineiras, garantindo aí o reflorestamento de algumas áreas que o humano às vezes não tem capacidade de acessar. O último fato para a gente fechar é que existem 5.500 espécies de mamíferos no mundo. No Brasil existem 711 espécies, sendo que 43% delas são pequenos mamíferos, mostrando a importância desse grupo. O outro fato interessante é que as espécies de mamífero, a grande maioria, não são gregárias, ou seja, não vivem em bandos. Porém, isso acontece principalmente durante o período reprodutivo. A gente acabou agora nosso primeiro episódio falando sobre biologia e ecologia desses animais, entendendo um pouquinho mais sobre os mamíferos. E no próximo episódio eu vou falar sobre a diversidade deles, aprofundar um pouco mais nisso e mostrar algumas adaptações do processo evolutivo que ocorreram para conseguir suportar e gerar essa grande diversidade que a gente tem nos mamíferos. Se você gostou, tem alguma sugestão, tem algum comentário, alguma informação para adicionar ou até uma sugestão de outro material que possa agregar valor aqui, deixa nos comentários. É muito bom a gente compartilhar mais e mais conhecimento. Então eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até mais.